Todo dia eu me pergunto para Deus por que Deus fez isso comigo. Por quê? Mas eu sei que eu não vou ter resposta. Mas eu pergunto. O soldado Roncone tinha 29 anos e trabalhava em Cariacica. O soldado Jean Roncone não tinha nenhum histórico, né, de doença pré-existente, um rapaz novo, 29 anos. Infelizmente perdemos uma vida que se foi. Ninguém estava falando que era Covid, era só uma suspeita e tal. Aí quando fez raio-x, tomografia, aí ela ligou que ele estava lá fazendo isso. Aí eu falei assim, você quer que a gente vá ficar aí com você? Ela falou assim, não precisa. Mas aí a gente foi assim mesmo. Quando nós chegamos na portaria, a moça perguntou tudo direitinho, quem é que ia para o pronto-socorro e tal. Aí a gente falou, ela falou assim, o médico que vai entubar ele já chegou. Aí eu olhei para o meu esposo e falei assim, entubar? Eles tinham muito medo da intubação. Porque a intubação em si, como não era uma coisa muito explicada para a população em si, ela acabou sendo aquela história assim, o paciente vai ser intubado e vai morrer. Só que era o oposto. A intubação era o último recurso que a gente tinha para evitar. Para sobreviver, os pacientes de Covid que precisam ser intubados lutam contra uma triste estatística. No primeiro ano de pandemia aqui no Brasil, 80% dos pacientes de Covid que precisaram de intubação na rede pública morreram. Esse percentual foi de 50% na rede particular. Dia 28 de fevereiro eu me formava em intensivista e a gente começou a ter os primeiros casos de Covid chegando ao Brasil e a gente começou a se preparar para atender o Covid aqui no Jaime. A gente recebeu a informação da Secretaria de Saúde que seríamos o hospital referência. O Espírito Santo registrou a primeira morte por coronavírus. O paciente é um homem de 57 anos que estava internado em estado grave no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. E eu percebi que era muito diferente de todas as doenças respiratórias que eu já tinha atendido. São pacientes com comprometimento acima de 50%, 70%. A gente tem paciente com comprometimento de 100% pela pneumonia do Covid. Então, o processo é muito lento. Eles não vão a óbito pelo Covid em si, mas por infecções recorrentes relacionadas ao Covid. Na segunda quinzena de março, teve uma chuva muito forte. E aí meu pai foi ajudar. Então, ele ajudou braço, com dinheiro, com tempo, foi levar comida. Então, nesse período, ele contraiu a Covid. Amanheci ruim, melhorei um pouco, depois 5 horas da tarde caí bem, já estava com paralisia praticamente dos órgãos, não urinava mais, saturação com 38 de saturação. Eu lembro tudinho, fez umas perguntas, porque 38 já está de morte, e ele foi bem claro comigo, ele falou que se eu ficasse em casa eu ia morrer aquela noite. E se eu fosse, eu tinha uma chance de viver. Uma chance. Foi um período muito extenso, né? Não foram só 3 meses como imaginávamos lá no começo. E nesses anos que a gente ficou trabalhando com isso, alguns pacientes marcaram. Pacientes que ficaram muito tempo internados, pacientes que tiveram uma gravidade muito importante e que conseguiram, apesar de tudo, ter uma boa recuperação. Nós chegamos a perder mais de 200 pessoas por dia, né, pessoas perdendo a vida, então era um desespero. A gente ia para casa para tentar descansar um pouco e a gente não conseguia descansar porque não sabíamos se durante a noite todas as pessoas iriam conseguir um leito. Pela experiência de estar lidando com o perfil da doença na época, era comum a gente ir embora e falar, talvez eu não vou encontrar essa pessoa amanhã. E você voltava amanhã e não encontrava mesmo. Se a gente quiser fazer uma comparação, nós temos uma previsão de cerca de 23 mil óbitos no Espírito Santo por ano para todas as doenças, todos os acidentes, todas as causas. A pandemia do Covid já matou mais de 13 mil pessoas. Então é uma doença que infelizmente levou a vida de muitas pessoas. Minha irmã, mais o meu cunhado, levaram ele pro UPA da Serra e ele já entrou de cadeira de rodas. Porque ele já não conseguia andar, não estava conseguindo comer. A gente ficava assim
transtornada, porque nenhum dia o boletim dele foi bom. Era tudo mínimas coisinhas dele que melhorava. E a gente se agarrou naquele mínimo, que, mas isso está estável, mas aquilo não está. Dentro de uma UTI em si, a gente já trabalha muito a parte respiratória, que são os ventiladores. E na Covid, isso acabou se potencializando, porque antes a gente tinha uma quantidade de pacientes dentro da UTI, precisando da ventilação mecânica, relativamente pequena. Quando o Covid chegou, que a quantidade de leitos de UTI quadruplicou, quintuplicou, então precisou muito mais de fisioterapeuta atuando nessa área, na parte respiratória dos pacientes. E aí na madrugada de quinta-feira, ele já foi entubado. Minha irmã deixou ele lá, veio para casa, ele foi entubado ali. E aí quando ela chegou lá na quinta-feira, ela já soube que ele tinha sido entubado e que ele precisava de uma UTI urgente. Não tinha UTI, inclusive tinha outras pessoas do bairro também internadas ali naquela UPA, que veio a óbito, inclusive. Na rede pública, a pressão nos leitos de UTI continua. Hoje está em 90%. Com um aumento no total de leitos, isso significa 691 pacientes em estado grave. Nas enfermarias, são 576 internados. Mais que números, um drama para pacientes e também profissionais de saúde envolvidos no combate à doença. A minha esposa falou que ele ficou até quase meia-noite, de 7 horas até meia-noite, esperando vaga no Jaime, que não tinha vaga no hospital nenhum. Quando eu entrei, eu já vi aquele cenário de guerra, né? Muita gente entubada, sedada, muitas pessoas. E aí a enfermeira me parou e falou assim, seu pai não está se entregando à sedação. Então você vai ver ele com algodão nos olhos. Foi tão chocante, foi tão surreal que eu não aguentei, eu desmaiei, mas eu me joguei para trás e desmaiei na UTI. Na época, o hospital inteiro tinha cerca de 420 vagas. A gente tinha 47 leitos de UTI, 40 de UTI geral e 7 leitos de UTI de queimados. E no final nós estávamos com 254 leitos de UTI, e 258 leitos de UTI e 56 leitos de enfermaria. Logo que começou a Covid, já começou a ser um pouco complicado, porque a gente ia, os 5 filhos iam, entrava, subia e ficava com eles. Mas aí a gente também evitava ir para outros locais com aglomeração para cuidar deles. Eles ficaram internados uma semana e num sábado eu saí do hospital que meu irmão foi ficar, que eu tinha ficado lá quase a semana toda com o papai. Aí minha outra irmã estava com a mamãe, mais uma cuidadora com a mamãe. O papai não sabia que a mamãe estava no hospital, ela sabia. Então a gente pegava, descaracterizava a cadeira do hospital, a parede do hospital. A gente fazia uma live, os dois se falavam e ele achava que ela estava em casa e ela conversava. Mamãe era uma pessoa muito evoluída, ela tinha uma cabeça incrível. Na última vez que ele esteve aqui, né, a gente tem um terreno aqui embaixo, na mesma rua. Ele tinha até um projeto de, se um dia vendêssemos, né, aquele terreno ali, a gente comprar uma chácara no interiorzinho aí para a gente passar finais de semana, né? Mas não deu, né? Sempre rola uma lembrança aqui, falar alguma coisa que eles falariam, ou que eles falariam se eles estivessem aí. Por que acontece comigo? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu? Então, cada um tem uma experiência. E eu entendi por quê hoje. A experiência que eu tive com Deus. Porque eu acredito, hoje mais ainda, na vida após a morte. Papai se foi, 3 dias depois mamãe foi, e eu muito mal de Covid, Silvana muito mal de Covid, o Eduardo muito mal de Covid, mas a gente se safou, nenhum dos 3 foram internados, a gente, graças a Deus, passou muito mal, mas conseguimos 1000 sequelas, mas tudo bem. Na minha vida, a Covid deixou a fibrose pulmonar. Segundo os médicos relataram, eu tenho aproximadamente, porque são os 2 pulmões, 40% do pulmão só. Hoje eu uso bombinha, fiquei diabético, nunca fui diabético, sempre fui atleta, hoje eu não consigo abaixar, principalmente o lado direito. Eu fiquei com limitações físicas severas. Ele não podia se mexer, então teve escara na sacral, teve exposição óssea, teve morte de osso, né? Osteonecrose.
Então, esporadicamente, ele tinha que descer para o centro cirúrgico para fazer uma raspagem, para tirar tecido necrosado. Então, o hospital ligava, a gente não esperava, o hospital ligava, a gente pronto. Muitos outros pacientes têm apresentado algum tipo de sequela durante a recuperação da Covid-19, segundo os médicos. Perdi mais ou menos, não sei quanto, mas acho que eu perdi quase uns 40 quilos. 100% do meu pulmão foi tomado. Uma coisa, é um vírus terrível esse vírus. Do Jean, infelizmente, as notícias eram de estáveis a ruins. E é uma perda difícil. A gente convive com isso porque a vida, né, ela nos leva desta forma, né? A gente tem que continuar. O último dia que a gente viu ele vivo foi 3 de maio de 2020. Foi o dia do aniversário do pai dele, que a gente fez um almoço e veio todo mundo para cá, e esse dia que a gente viu ele vivo. Depois a gente não viu mais. Eu não fui no enterro de papai e mamãe, porque eu estava no auge, naquela época era 15 dias, você ficava 15 dias isolado, eu estava com uma semana, então eu estava no meio, que dizia se era o ápice do problema, então, enfim, não fui, e nenhum dos dois. Hoje eu não sei se Deus me protegeu e para mim não ir, não sei, mas ninguém podia ir. Isso não é normal em acho que em nenhuma área da medicina dentro da normalidade. Então, assim, sensação de impotência. A gente pega um paciente com a doença cirúrgica, eu vou operar, vou resolver o problema dele. Lógico, a gente tem desfecho negativo, a gente pode ter óbito, mas era surreal você chegar numa UTI com 10 pacientes e às vezes dos 10, ao longo de 2, 3 semanas, 8 morrerem. Infelizmente, no início da pandemia, foi uma realidade, né? Isso realmente é muito frustrante. Eu até comento assim com quem não é da área, com quem não viveu isso, não tem como entender o que a gente entende tendo trabalhado na pandemia. Aquela sensação de você achar que está fazendo o máximo e isso não ser suficiente. E eu, na hora de comunicar à família, saber que aquele familiar ele não poderia velar, não poderia fazer o enterro, né, dos ritos tradicionais que a gente faz. Então, toda vez que eu dava notícia, eu percebia que o familiar sofria muito com o fato de não poder passar por esses ritos tradicionais. A tristeza das famílias, que não tem como se despedir direito do ente querido, por causa até de manter ele isolado, de evitar a contaminação, ver as famílias que perdiam vários parentes. Isso sim complicava, isso sim. Então acho que agora lembrar disso tudo faz a gente perceber o quanto a gente foi forte, o quanto a gente como equipe, porque não era só eu, tinha uma equipe, tinha os gestores do hospital, tinha todo um trabalho, tinha nossa responsabilidade como referência do Estado, da gente estar entregando os melhores resultados. E eu acho que apesar das perdas, a gente conseguiu, e a gente conseguiu cumprir nossa missão como profissionais de saúde. Eu nunca falo que o Jean faleceu, porque para mim ele está vivo. Nosso último contato realmente foi no meu aniversário. É triste lembrar disso. Estava aqui um jovem forte, né, cheio de perspectivas, cheio de entusiasmo, fazendo cursos, trabalhando, família. Um cara saudável, né? É difícil entender, mas a gente sabe que a gente está aqui nesse momento. Mas daqui a pouco a gente já também não sabe. Quando eu estava no Jaime lá, eu não me lembro de nada. Nada do hospital. Mas minha esposa falou que a notícia todo dia que tinha era ruim. O tempo todinho. Eu sempre ficava como se tivesse algo diferente em mim, para me poder respirar. Só que quando parou, eu estava respirando. E eu vi aqueles pessoal de branco me chamando. Pensei que era o paraíso, já estava morto, mas era o hospital. Foi aí que eu acordei do coma. Alguns familiares deixavam cartas para os pacientes, mesmo entubado, e a gente lia essas cartas. Eram cartas muito emocionantes, por vezes pedindo perdão,
por alguma coisa, às vezes reforçando o quanto que amava e esperava pela recuperação. E a gente lia e às vezes a gente chorava, então eu lembro muito de algumas cartas que eu li para os pacientes. A gente achava importante, tanto para o familiar expressar, né, os sentimentos que tinha, e a gente achava importante para a pessoa que estava ali ouvir. Então eu tive coragem, escrevi essas linhas, eu não consigo desfazer dela. Vou tentar lê-la, né, pela primeira vez. Gostaria até de dedicar, né, para a Mariana, minha nora, que eu considero uma filha para mim, sempre a considerei, né, tenho um amor muito grande por ela, pelo Caio, né, que é um neto do coração, é um amado nosso, que a gente estima muito pela sua vida, né, que ele cresça, né, tenha um crescimento, né, na sua vida de todos os sentidos. Para você, Jean. Oi, meu filho. Oi, meu filho querido. Que saudades de você. Olha só, estamos aqui, meu filho, todos os dias te esperando. Por isso, não demore muito mais tempo. Aí não. Você está fazendo muita falta. A Mariana está aqui te esperando, ansiosa. Sua mãe, a Camila, seus amigos, todos da igreja. Jean, você pode imaginar o tanto de pessoas que estão orando, torcendo por você, em todos os lugares do Brasil, e até da Europa, e até dos Estados Unidos. Por isso, meu filho, já chegou a hora de você voltar. Você vai virar um missionário. De tantos testemunhos que você vai dar nas igrejas. Te esperamos, meu filho. Volta logo para nós. Te amamos muito. Você sabe, nem imagina a falta que está fazendo. Jean, receba esta oração que faço para você agora. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu quero declarar a vitória para o Jean. Pois eu creio que a cura foi decretada, declarada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Jean, em nome de Jesus Cristo, receba a cura por completo desta enfermidade, em nome de Jesus. Eu ordeno que você já está curado. Em nome de Jesus eu digo, doença, você já não existe mais. Receba a tua bênção, meu filho. De seu pai, que te ama muito, Valtemir Francoviac Roncone. Jesus te ama, meu filho, e nós também. Te amamos muito. Deus é com você. Com amor e muita saudade. Para você, Jean Zanon Venturim Roncone. Eu tenho muito orgulho do Jean. Muito, muito. Apesar de Deus ter levado ele, mas eu tenho orgulho. Mas todo dia eu me pergunto para Deus por que Deus fez isso comigo. Por quê? Mas eu sei que eu não vou ter resposta. Mas eu pergunto. E a presença dele dentro da nossa casa, ela é muito forte, né? Para mim nunca passou o tempo. Na verdade, o tempo para mim ele parou ali, né? Vai fazer 5 anos. Talvez para muitos, né? Tem 5 anos, mas para mim sempre foi hoje. Sempre é ontem. Para mim a presença dele sempre está aqui com a gente, né? Me enche de orgulho o pai que ele foi, o marido, o filho. E hoje não está aqui. Muito, muito difícil, muito doído. Muito. Porque ele faz muita falta. Para Mariana e para o Caio. Acho que eu deixaria ele aqui e eu ia morrer. Eu diria para essas pessoas para não perderem fé na vida, para continuar vivendo,
para encontrar novos sentidos, para encontrar novos amores, para encontrar pessoas que agreguem, né? Se cuidar, né? Enfim, fazer o que gosta para que consiga suportar essa falta, porque olhando para trás, se meu pai tivesse morrido, eu não sei assim o que teria sido de mim, o que teria sido da minha família. Então, se eu só queria abraçar e beijar, só isso. Eu acho que eu falei tudo em vida. Eu acho que eu falei tudo. Mas eu sempre tenho hora que eu falo, meu Deus, por que eu não falei mais? Que eu gostava mais, que eu amava mais. Eu rezo. Hoje eu rezo. E peço a eles que nos protejam. Lembre de mim, hoje eu tenho que partir. Lembre de mim, se esforce pra sorrir. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Lembre de mim, mesmo se o tempo passar, lembre de mim. Se um violão você escutar, ele com seu triste canto te acompanhará. E até que eu possa te abraçar,